Momentos de crises são comuns na vida do ser humano, pois é natural acontecer. Esse é o estudo de número 898 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Você tem olhado esses momentos, é justamente o que fará a diferença na sua vida e na sua comunhão com Deus. Vamos ao nosso tema, olhando a crise por outro ângulo. O nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Eu quis colocar outra versão que diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse versículo, ele não estava em Roma. Possivelmente ele estava em Corinto, após ele receber os donativos para levar aos irmãos necessitados de Jerusalém, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e o verso 2, que diz: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. E tem outra versão que fala que em meio a tantas tribulações com que foram provados, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Ou seja, mesmo os irmãos de Filipos passando por tribulação, por aflição, eles conseguiram agir com alegria. Até mesmo eles suplicaram para poderem socorrer os necessitados de Jerusalém. E Paulo, ele testemunhou a alegria deles diante da aflição que eles viviam. Que aflição é esta? Que tribulação é esta que os fazia sofrer? A extrema pobreza é um exemplo. Alguns, por aceitarem a Cristo, perdiam tudo, inclusive as suas propriedades, mas eles não ficavam olhando a aflição com um olhar de desgraça, não. Eles olharam a aflição por outro ângulo e desfrutaram da alegria que vem do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, que diz: de fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Diante das provocações, das aflições, das tribulações, precisamos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Precisamos receber a palavra com alegria e desfrutar desta alegria que vem do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida. Como você tem olhado a crise que você tem vivido? No exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olharam a aflição por outro ângulo. Vamos relembrar a aflição daqueles jovens que temiam e que adoravam somente ao Senhor. Certa vez, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e todos eram obrigados a se prostrarem e a adorarem aquela estátua, e quem assim não fizesse teria um castigo mortal. Vamos verificar? Daniel capítulo 3, o verso 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar
será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 jovens, eles amavam ao Senhor, eles obedeciam ao Senhor, eles temiam ao Senhor, e a ordem do Senhor para os judeus é que eles somente deveriam se prostrar diante do grande, diante do soberano Deus. Vamos ver esta ordem? Deuteronômio capítulo 10, verso 20. A Yahvé teu Deus temerás com amor reverente e servirás. A ele te apegarás e somente ele por seu santo terás. Eles não se prostraram não, quando Nabucodonosor, ele soube que aqueles 3 jovens não se prostraram diante daquela estátua, ele ficou furioso e ele mandou chamá-los e os ameaçou. Daniel capítulo 3, verso 15, que diz: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E olha a pergunta que Nabucodonosor fez a eles: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ai, que momento de aflição, que momento de tribulação, de provação. Sabe qual foi a atitude deles? Eles se mantiveram fiéis, eles não tiraram o foco deles do Senhor. Vamos ver a resposta que eles deram ao rei Nabucodonosor. Daniel, no capítulo 3, o verso 16 ao verso 18, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha a convicção deles, a fé deles no Senhor, o amor deles que eles tinham no Senhor. Eles não se acovardaram naquele momento de ameaça e aflição, naquele momento de crise, onde a vida deles corria um risco. O olhar deles estava voltado para o alto, eles estavam firmados na fé e certos que, independente do que acontecesse, Deus era soberano. Eles não se abalaram e eles tiveram vitória, pois dentro da fornalha ardente, aquela fornalha aquecida 7 vezes mais, sabe quem estava com eles? O Senhor. E nada aconteceu àqueles jovens. Daniel, no capítulo 3, verso 28, que diz: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aqueles 3 jovens, eles estavam com o olhar fixo na soberania, no poder do nosso Deus. Nós devemos agir como eles. O resultado da fé deles foi que o rei Nabucodonosor, ele glorificou, ele exaltou ao Deus Altíssimo, ele reconheceu que não há Deus que pode livrar como o nosso Deus. Aleluias! É o meu Deus, é o teu Deus, é o Todo-Poderoso. Quando eu cito os 3 amigos de Daniel, logo penso em Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel era um jovem fiel, que diante de crises que ocorriam na vida dele, ele não ficava olhando para a crise, não, ele se mantinha fiel ao Senhor. Foi no reinado do rei Dário que queria colocar Daniel como um dos
3 presidentes do seu reino acima dos príncipes. Isto gerou muita inveja nos príncipes e nos outros presidentes da Babilônia, porque Daniel era um cativo naquele país. E eles convenceram ao rei Dário a assinar um edito proibindo qualquer pessoa de fazer uma petição a qualquer um. E se caso assim fizessem, teriam uma pena mortal, ou seja, sofreriam a morte. Daniel capítulo 6, verso 7 diz: todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. É interessante que o rei Dário se deixou enganar e Daniel, quando ele ouviu o que estava acontecendo, a crise que estava sendo instaurada lá no reino, sabe o que ele fez? Ele se manteve fiel. O olhar dele não estava voltado na crise, estava voltado para o Senhor Todo-Poderoso e Daniel não teve medo. Daniel capítulo 6, verso 10 que diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel continuou orando, suplicando, mantendo a comunhão que ele tinha com Deus Todo-Poderoso, e logo os inimigos dele, vendo, foram exigir o cumprimento da sentença. Daniel capítulo 6, verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Naquela crise, Daniel não se abalou, ele permaneceu fiel, mesmo que custasse a vida dele. Ele sabia, aqui é tudo passageiro, o melhor era ele manter a comunhão dele com Deus, o Deus eterno. E aquela sentença de morte foi executada. Daniel capítulo 6, verso 16 que diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A fé de Daniel no Todo-Poderoso influenciou o rei Dário, pois ele jejuou, ele não dormiu naquela noite, e logo na manhã seguinte ele foi depressa verificar o que tinha acontecido com Daniel. E lá na frente da cova dos leões, o rei Dário perguntou se o Deus que Daniel servia pôde livrá-lo. Vamos ver a resposta de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 22, que diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, louvado seja Deus. A resposta de Daniel foi: o meu Deus. Na crise ele manteve a identidade dele no Senhor, ele não culpou a Deus, não, ele manteve o foco dele no Senhor, e Deus agiu a favor de Daniel. Os leões não tiveram poder, não tiveram força nem autorização para fazer mal nenhum a Daniel. E eu te pergunto, qual tem sido o teu olhar diante das crises que ocorrem no decorrer da sua caminhada com Deus? Nas crises, muitas coisas podem acontecer. Se permanecermos firmes na fé, de uma forma ou de outra, Deus vai agir para o nosso bem, como Paulo nos ensina. Embora algumas vezes não é da forma que esperamos, como no caso de Paulo,
em relação ao espinho na carne. Vamos ver o que Paulo diz. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado o espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. A atitude de Paulo diante daquela crise, diante daquela aflição, foi começar falando que o motivo era para impedir que ele se tornasse um homem arrogante, um homem orgulhoso, um homem soberbo. E naquele momento que ele estava vivendo, a outra atitude dele foi rogar ao Senhor. Ele foi orar, 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Ele rogou, ou seja, ele pediu com insistência e humildade, ele suplicou, ele implorou, ele insistiu, e isso foi com perseverança por 3 vezes, e ele teve resposta. 2 Coríntios capítulo 12, o verso 9, entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O Senhor respondeu para Paulo que a graça dele era suficiente para que ele pudesse viver, e Paulo viu naquele momento de sofrimento, ele teve um olhar, mas ele olhou por outro ângulo, ele confiou, ele descansou no cuidado e no agir do Deus Todo-Poderoso. Ele entendeu que as fraquezas dele estavam nas mãos do Senhor, que Deus estava agindo, aperfeiçoando. Assim ele pôde ser feliz, ele podia descansar no Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecida, é que sou forte. Descanse no amor de Cristo, como Paulo fez, pois o Senhor, ele é todo poderoso, ele pode transformar toda maldição em bênção. Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. E naquele momento de crise, Paulo pôde entender que as fraquezas dele o confrontava, mas ele confiou e ele aprendeu a descansar no Senhor, porque no Senhor ele podia todas as coisas. Sabe por quê? Porque era Deus que agia a favor dele. Eu vou começar a concluir. O fato de sermos tementes ao Senhor, de amarmos ao Senhor, de termos vida de oração e fazermos a sua obra, não torna o Senhor nosso devedor. E nas crises aprendemos a viver na dependência de Deus. Nós temos a nossa fé fortalecida e nós podemos nos lembrar quem verdadeiramente é o Deus a quem nós servimos nos momentos de crise. Tente olhar com os olhos da fé por outro ângulo, olhando para quem você é em Deus e quem Deus é para você. Eu vou concluir este estudo citando os Salmos número 46, o verso 1 e o verso 2. Vamos ver? Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Que você possa ter uma fé firme, que não se abala, que nas horas de enfrentar crises, você fique refugiado no Senhor e olhe por outro ângulo, que nesta crise Deus está agindo e trabalhando a seu favor
mesmo que você não entenda. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça os seus comentários no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Se não é inscrito no canal Jaboque, vamos orar? Então, eu te convido para que você se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque, vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.